Olá, meus amigos, amantes da ciência criminal. Eu sou o Rodrigo Belo, professor de processo penal aqui do curso Fórum TV. E hoje a nossa dica é sobre uma das leis extravagantes, leis especiais mais comentadas. Vou comentar com vocês, fazer uma breve análise sobre a Lei Maria da Penha, a famosa Lei da Violência Doméstica, número 11.340 de 2006. O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui com vocês é que eu percebo não só na sala de aula, mas também pelas mensagens que você me manda. Eu adoro manter esse contato com vocês, tirar a dúvida de vocês. Tem muita gente fazendo monografias, conclusões de curso, trabalhos em pós-graduação sobre o tema da Maria da Penha. Eu, desde 2006, sou um estudioso da Lei Maria da Penha, então estou muito à vontade para falar sobre essa lei, que, divergências à parte, sou um defensor, ok? Então vamos falar um pouquinho nessa videodica sobre a Lei Maria da Penha. Mas antes, eu queria agradecer externamente aqui, agradecer expressamente aqui, agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês estão tendo aqui com a minha obra, o resumo gráfico de processo penal, lá da editora Ímpetos. Queria agradecer imensamente o carinho que vocês estão tendo com a obra. Para mim foi uma honra muito grande ter sido convidado pelo mestre Rogério Greco para fazer parte dessa coleção. A editora me trata com muito carinho, com muito respeito, e eu estou muito feliz com os elogios que eu venho recebendo da minha obra, ok? De vez em quando lá nas redes sociais eu faço uma promoção, faço um sorteio, mas eu não poderia deixar de agradecer expressamente, de coração, o carinho que você está tendo aí com a minha obra, Resumos Gráficos, onde eu fiz questão de colocar muita súmula, muita jurisprudência e o principal, aguçar em você a memória visual. Quanto mais a gente visualizar a nossa matéria, maior é o nosso aprendizado. Muito bem, avisos paroquiais já dados, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Joga na tela para mim aí, por favor, meu câmera. O artigo 1º da Lei Maria da Penha. O artigo 1º da Lei Maria da Penha fala sobre os mecanismos criados para coibir e prevenir a violência doméstica. O que eu quero destacar para vocês neste artigo 1º? Divergências à parte, inconstitucionalidades levantadas pela doutrina à parte, a lei é uma realidade e a lei veio proteger a mulher. Então, o primeiro detalhe da Lei Maria da Penha é que eu quero que você saiba que a vítima só pode ser mulher. A vítima só pode ser mulher, ok? Independente aí de divergências que a gente isoladamente verifica aí na doutrina. Muito bem, continuando a parte da lei, queria destacar para vocês, antes de mais nada, o que seria uma violência doméstica, ou o que seria a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Muitos de vocês aprendem, infelizmente, a Lei Maria da Penha pela mídia. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque a mídia ela não está preocupada em dizer para você o real sentido da lei. Então, o artigo 5º, esse que eu destaquei para vocês, ele resolve de uma vez por todas onde se aplica a Lei Maria da Penha. O que seria âmbito doméstico e familiar? Vamos dar uma olhadinha na lei? Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, olha só a amplitude que a lei deu já logo no inciso 1º. Inciso 2º. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram, olha aí, mais uma amplitude aí, unidos por laços naturais, por afinidade ou até mesmo por vontade própria. O inciso 3 é o que gera uma certa instabilidade. Os doutrinadores que escrevem sobre o tema verificam uma certa instabilidade. Porque o que seria exatamente uma relação íntima de afeto? O que seria uma relação íntima de afeto? Então, o artigo 5º da Lei Maria da Penha nos dá uma amplitude muito grande. E aí, estudando o tema, a gente pode perceber que o grande perigo que se corre com o artigo 5º é colocar sempre a Lei Maria da Penha quando a vítima é mulher. Cuidado com isso, cuidado com isso. Você não pode, em todas as situações que a mulher é vítima de um crime, aplicar a Lei Maria da Penha. O que a gente normalmente vê nos nossos tribunais é que se aplica a Lei Maria da Penha quando se verifica não só a incidência do artigo 5º, como também uma situação antagônica entre o agressor e a vítima. Como assim, professor? Uma situação de fragilidade, um poder econômico exercido entre as duas pessoas envolvidas, um poder psicológico, uma dependência financeira. Então, nesses aspectos, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha é inegável, ok? Lembrando também, conforme o nosso parágrafo único, que independente da orientação sexual, se aplica a Lei Maria da Penha. Mas lembrando a todos vocês que só a mulher pode ser vítima na Lei 11.340 de 2006. Agora, a minha ou uma das maiores preocupações que eu tenho na Lei Maria da Penha é você achar que violência doméstica é sinônimo de agressão, é sinônimo de bater. A mídia ensina assim. Se você for aprender a Lei Maria da Penha com os inúmeros programas que a gente tem na televisão, você naturalmente, automaticamente, vai achar que violência doméstica é agressão. Não. Vamos resolver isso nessa videodica? Não é agressão. A violência doméstica é muito mais do que agressão. Pode ser agressão? Pode. Mas pode ser inúmeros outros crimes. Eu sempre faço um paralelo nas minhas aulas para que você perceba a violência doméstica. A Lei Maria da Penha é uma lei processual, é uma lei protetiva, é uma lei procedimental. Não é uma lei que define crimes. Quem define crimes é o Código Penal, no caso aqui, e quem define crimes são as leis especiais. Aqui nesse caso aqui da Maria da Penha, a gente não tem definição do crime da violência doméstica. Violência doméstica é como se fosse um carimbo dado para certas condutas do Código Penal. É exatamente o que acontece com um crime hediondo. O que é um crime hediondo? A gente não tem uma definição de crime hediondo. Crime hediondo são alguns crimes do Código Penal que o legislador entende, pela sua gravidade, serem hediondos. É um carimbo que se coloca no homicídio qualificado, é um carimbo que se coloca em todos os outros crimes que a Lei 8.072 entendeu como hediondo. A mesma coisa acontece com crime político. O que é um crime político? Crime político não tem definição no Código Penal. Crime político é qualquer crime do Código Penal onde o agente propositadamente, intencionalmente, ataque a estrutura governamental do país. Então a gente teve na época da ditadura militar, por exemplo, um sequestro do embaixador americano que pode ser perfeitamente considerado um crime político, porque a intenção daquele sequestro foi não só libertar outros estudantes que estavam presos, mas também atacar o regime de governo na época da ditadura militar. Então a violência doméstica é exatamente a mesma coisa. O problema é que você associa violência doméstica à agressão só. E eu vou te provar agora que não é. Joga na tela para mim aí o artigo 7º da Lei Maria da Penha. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º. 1. A violência física. Ok. Olha lá, ó. Qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou a saúde corporal. Agora, não para por aí. Olha lá o outro tipo de violência doméstica que nós temos. Violência psicológica, gente. Imagina uma mulher todo dia,
todo dia sofrer esse terrorismo psicológico. Talvez ela sofra até mais do que se ela estivesse sendo agredida. Cada caso é um caso. Então você tem violência psicológica. Olha aí na tela ainda, ó. Ameaça. Olha aí a ameaça. Manipulação. Humilhação. Então a ameaça pode ser um crime de violência doméstica. Está provado na lei, no artigo 7º. Continuando ainda. A violência sexual. Olha aí, ó. A violência sexual. Então a gente pode ter um estupro com um carimbo da violência doméstica. Olha aí o inciso 3 me permitindo isso aí. Ok? A gente ainda pode ter a violência patrimonial. Ela é mais rara, mas a gente pode ter. E eu quero te chamar a atenção também, e muito, para o inciso 5. Porque a gente pode ter um crime contra a honra, olha aí, calúnia, difamação e injúria, em âmbito doméstico. Olha que interessante. Uma calúnia, uma difamação, uma injúria em âmbito doméstico. Eu, na minha atividade profissional como advogado, estou cansado de ver marido e mulher, ex-namorado, que brigam, que xingam, um brigando com o outro, um xingando o outro, um difamando o outro. E isso hoje pode se encaixar na Lei Maria da Penha. A vítima sendo mulher, aplicando tudo aquilo que a gente já viu do artigo 5º, pode se aplicar na Lei Maria da Penha. Qual é a competência de julgamento desses casos? Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que em nada tem a ver com o juizado especial criminal, que fique claro, ok? Muito bem. Então, gente, eu queria te chamar a atenção agora para alguns crimes que a mulher pode ser vítima, mas curiosamente eu separei para vocês alguns crimes de ação penal pública condicionada à representação. A ameaça, por exemplo, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Como é que eu sei isso? O parágrafo único assim informa para a gente. Olha lá, o parágrafo único do próprio CPP, do próprio Código Penal, nos informa que a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E eu posso ter um crime de ameaça em âmbito doméstico. Vou voltar aqui o slide para te mostrar. Olha lá, artigo 7º, inciso 2. Olha aí a ameaça sendo configurada, um crime também possível de violência doméstica. Muito bem. Outro crime aqui que a mulher também pode ser vítima. O estupro. O estupro também é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Olha o que diz o artigo 225. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. O legislador expressamente se preocupa com essa representação, ok? Então, o estupro também é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Lembrando a vocês que desde 2009, a antiga figura do ato libidinoso, hoje está contida dentro da figura do estupro, seguindo o sistema francês. Foi influenciado pelo sistema francês. Agora, o que eu quero te chamar muito a atenção, e é o que gera muita confusão aí, pelo que eu vejo na mídia, pelos e-mails que eu recebo, é em relação à lesão corporal leve e culposa. Isso que você está vendo na tela aí, lesão corporal é uma ação penal pública condicionada à representação, isso é a regra geral. Essa é a regra geral. Professor, a lesão corporal leve e culposa continua sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação? Continua. Olha lá, artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Agora, olha o artigo 88 da Lei 9.099. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. Essa é a regra geral.
Só que no caso da Lei Maria da Penha, especificamente em relação à lesão corporal, você tem que tomar muito cuidado. Por que você tem que tomar muito cuidado? Você tem que tomar muito cuidado porque o artigo, pode colocar na tela para mim, porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha claramente diz: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Ou seja, claramente, o legislador quer proteger ainda mais a mulher. Porque olha para cá, volta na tela. Vamos pegar a lesão corporal. Vamos imaginar que a lesão corporal, que tem a sua representação definida na Lei 9.099, imagina se continuasse a lesão corporal sendo um crime de ação penal pública condicionado à representação para a mulher. O que ia acontecer? A mulher ia representar, o delegado de repente ia receber aquela representação, a delegada ia receber a representação, ela ia voltar para casa, momentos depois, o agressor, que pode ser o homem ou a mulher, quando se fala agressor, se fala genericamente, a mídia infelizmente cria um dogma de que o agressor é um homem bêbado, o ex-marido, inconformado com a separação, etc. Mas o agressor pode ser uma outra mulher, o STJ assim já reconheceu, e pode ser um homem, evidentemente, ok? O agressor independe. O que eu estou preocupado é com a vítima é só mulher. Muito bem, imaginemos então a mulher indo representar. Momentos depois, o agressor fica sabendo que a mulher representou. O que ia acontecer? O que vai acontecer? Ela vai se sentir muito mais constrangida, ameaçada até, ou até mesmo as agressões aumentarem, e aí ela vai lá na delegacia e retira a representação. Isso era o que acontecia. Em mais de 80% dos casos. A mulher voltava para retirar a representação. Por que a Lei Maria da Penha, num primeiro momento, trouxe o artigo 41? Não se aplica a Lei 9.099. Não só para retirar essa representação da lesão corporal. Olha lá, por que eu estou retirando essa representação da lesão corporal só no caso da Lei Maria da Penha? Porque o artigo 41 diz, não se aplica a Lei 9.099. Então eu vou voltar lá no meu artigo 129 e eu tiro, é como se eu apagasse, mas só para a mulher. Só para a mulher. Essa regra especial aqui é só para a mulher, de retirar a representação. Genericamente falando, regra geral, continua. Agora, como o artigo 41 diz que não se aplica a Lei 9.099, é como se você estivesse apagando o artigo 88 que está lá na Lei 9.099. Então, a regra especial da lesão corporal leve e culposa contra a mulher, já que não necessita de representação, se trata de uma ação penal pública incondicionada. É essa a minha preocupação, de você entender de uma vez por todas que a lesão corporal, ela continua sendo uma ação penal pública condicionada à representação, não só para a mulher. Para a mulher a gente tem uma regra especial, justamente por causa do artigo 41. Agora, professor, e esses outros crimes aqui? A ameaça continua sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação? Continua para todo mundo, inclusive para a mulher. E o estupro, professor? É um crime de ação penal pública condicionada à representação? É, inclusive para a mulher. Porque a representação nesses dois crimes estão determinados no Código Penal. Diferente da lesão corporal.
Diferente aqui, ó, da lesão corporal, que está determinada na lei do juizado, que não se aplica na lei 9.099. Esse é o grande pulo do gato. Agora, esse artigo 41, coloquei na tela para vocês, esse artigo 41, ele foi motivo de ações em 2012, no meio de 2012, no Supremo Tribunal Federal. Está aí, ó, a ADI 4424 e a ADC 19. E num julgamento por maioria, o único que votou contra foi o ministro César Peluso, foi declarada a constitucionalidade do artigo 41. Ou seja, é possível sim a Lei Maria da Penha não aplicar a Lei 9.099. Destaquei para vocês aqui, ó, palavras do ministro Marco Aurélio, relator do caso. Exigir da mulher a representação não é protegê-la, e sim deixá-la vulnerável. Já o ministro Carlos Aires Brito diz, é o advento do constitucionalismo fraternal. Ministro Carlos Aires Brito, poeta nas horas vagas, de uma sensibilidade interessantíssima no Supremo Tribunal Federal. Com tristeza, nós nos despedimos do ministro Carlos Aires Brito. E o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão de forma política, pode dizer assim, juridicamente pode ser questionável, seria uma ofensa à isonomia, seria uma ofensa ao princípio da igualdade, mas eu acredito, como diz o ministro Carlos Aires Brito, o advento do constitucionalismo fraternal, os ministros se sensibilizaram com o que acontece com as mulheres no Brasil. Era necessário termos uma lei para proteger ainda mais a mulher. O Supremo Tribunal Federal se aproximou, nesse caso, da realidade social das mulheres brasileiras. Por isso que a norma seria aí um corolário da incidência do princípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Para a gente fechar essa nossa dica, eu queria destacar para vocês um artigo na Lei Maria da Penha que gera muita confusão aí por alguns estudantes. O artigo 16 da Lei Maria da Penha permanece válido. Olha o que diz o artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, professor, me dá um exemplo desses crimes? Ameaça e o estupro. Lembra que eu falei para vocês que a regra especial de incondicionada é só para lesão corporal? Então olha o artigo 16, válido e sendo aplicado. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, uma ameaça ou um estupro, por exemplo, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Olha a regra especial. Não segue o artigo 25 do CPP, que diz que pode retirar a representação até o oferecimento. Não, a Lei Maria da Penha tem uma regra especial. Pode retirar a representação? Pode, perante o juiz, em uma audiência especialmente designada com tal finalidade. Qual é o objetivo? Dessa audiência? O juiz alertar ainda mais a mulher pelas consequências da retirada dessa representação. E o juiz também, nessa audiência, pode aplicar uma medida protetiva de ofício, se ele entender conveniente. Um outro detalhe para a gente fechar a nossa dica é em relação ao momento dessa audiência. Ela pode acontecer, pode colocar aí na tela para mim, ela pode acontecer antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Olha a pegadinha que pode acontecer na nossa prova aí. O artigo 25, regra geral, diz que a retratação é antes do oferecimento. Regra geral. Só que a Lei Maria da Penha, a regra da Maria da Penha, é antes do
recebimento e ainda numa audiência específica para tanto. Ok? Muito bem, meus amigos. Eu precisava gravar essa dica para vocês. As perguntas são muito sobre esse tema. Se você quiser aprofundar muito mais esse tema, se quiser dar uma lida em alguma doutrina a respeito do tema, eu estou deixando aí na tela para vocês o site aqui do nosso curso Fórum, mas eu queria também deixar para vocês aí o endereço do meu blog, www.professorrodrigobelo.blogspot.com.br, e lá no meu blog eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da Lei Maria da Penha. É um artigo gratuito, eu sou colaborador de algumas revistas jurídicas na internet que me pedem sempre para escrever sobre esse tema que é a Maria da Penha. Pessoal que gosta aí do Facebook, a minha página no Facebook, é só curtir a página no Facebook para receber todas as notícias, dicas praticamente diárias aí da ciência criminal, e o meu Twitter aí, pessoal aí que gosta mais do Twitter, ok? Então queria desejar para vocês bons estudos, agradecer mais uma vez a audiência dos verdadeiros e apaixonados amantes da ciência criminal, porque a gente já sabe, né? Direito penal e processo penal é a matéria mais apaixonante que a gente tem, data máxima vênia aos outros ramos do direito. Continuo te ajudando. Recebo dicas de vocês, sugestões de vocês, e para mim é muito importante fazer parte da tua preparação. Muito obrigado pela audiência, um beijo em todos vocês, abraço nas crianças, tchau, tchau.